Fala galera, tudo bem com vocês? Edson Ribeiro aqui na voz, trazendo mais um conteúdo insano sobre ICT na prática, aquilo que eu pratico todos os dias e no mercado financeiro que traz muito resultado. Como eu falei para vocês no vídeo anterior, vou ser sempre o mais objetivo possível. Talvez de uma forma que vocês não estão acostumados, um negócio mais padronizado, falando no gráfico de um dia, de 4 horas, 1 hora. E meu objetivo aqui, vou ser curto e simples, não é fazer mais do mesmo. Até porque se eu quisesse fazer mais do mesmo, eu nem abriria uma câmera, começaria a gravar, me ter essa predisposição, entendeu? Porque quem cria conteúdo sabe o quão dificultoso é. Você tem que alinhar a câmera, sabe mexer em OBS, depois editar vídeo se você tem um formato melhor, então pagar um editor, algo assim do tipo, que eu não quero aqui agora no momento, nem faço questão. E é isso, dá um pouco de trabalho, mas é legal isso daí. Eu sempre fui uma pessoa muito comunicativa, passei muito tempo aí no off, sem gravar nada, só fazendo operações normais. E no final do ano eu tive um start, assim, um encontro com um grande amigo que me incentivou bastante a iniciar aqui o conteúdo no mundo do trade, nas gravações. Sem mais delongas, vamos falar de forma simples. Como vocês sabem, a base de estudo aqui é o ICT, o Michael, o cara que criou o algoritmo. Eu brinco com amigos próximos que ele é o próprio algoritmo. E eu vou falar sobre liquidez na prática. Para mim, alinhado ao tempo, que o tempo ele é mais importante do que o preço, a liquidez é algo totalmente indispensável, porque é através da liquidez que o preço se move. Sem liquidez, não há movimento do preço. Sem tempo, tudo fica naquele velho range acumulativo. E eu vou usar um paliativo aqui falando sobre Ásia, Londres e Nova York. Eu não vou destacar a eficácia e nem vou entrar na área teórica delas, porque eu acredito que você que vai assistir esse conteúdo, assim como eu, procuraria um louco há algum tempo atrás, como eu procurei vários, que te explicasse um conteúdo que fosse em M1 e que desse para praticar. Porque quando você pega o conteúdo a grosso modo, falando para você sobre candles de 4 horas, candles de 1 hora, candles de 15 minutos, você enche o seu cérebro de conteúdo e na hora da prática você fica vazio. Você sabe demais e ao mesmo tempo não sabe de nada. Porque quando chega o momento de aplicar, você está cheio de informação, ou seja, você está obeso de conteúdo. E esse daqui não é o objetivo. Então, para poder falar sobre isso, eu só vou voltar, como vocês estão vendo aqui, presente dia, hoje, Tuesday, ou seja, quinta-feira, dia 5 de março de 2026. Eu estou gravando esse vídeo quase 5 horas da tarde. E eu vou traçar um paralelo mostrando somente o viés do início da sessão, do pregão, ou seja, olha o pregão, opera B3, né? Do início da sessão, ou seja, a abertura aqui, como todos sabem, às 6 p.m., Nova York, ou seja, aquilo que eu já expliquei para vocês sobre uma característica de acumulação, sempre vai anteceder uma manipulação e depois da manipulação vem a distribuição. E essa é a ordem básica. E eu não vou falar aqui sobre a característica dos ranges, porque todo mundo já tem o conhecimento que Ásia acumula, Londres manipula ou distribui, porque é um cenário de manipulação total, e Nova York faz a mesma coisa. Nova York distribui o preço. Eu não quero entrar nessa seara aí. Eu vou falar básico e rápido sobre a liquidez. E nisso que sobe, gera essa liquidez. No início do pregão, não vou falar muito. Deixa toda essa liquidez que posteriormente é tomada às 8, quando abre aqui os olhos da Ásia. Aqui eu tenho um apego com o número 7 que é um mistério meio de Deus. Deixa esse FVG, um FVG válido porque quebra estrutura lá atrás, não vou falar sobre isso. Retesta, não. Continua, não faz esse movimento aqui, que é o que todo mundo espera, que é o lindo boss para continuar a tendência. Até porque esse não é o objetivo do preço. E não vou entrar muito nesse daqui. Então, qual a minha intenção de mostrar o início da sessão? Falar sobre o viés. O viés aqui é de baixa. Lembre, gente, pessoal, eu utilizo apenas um M1. Eu sei que terreno eu estou pisando, mas o que eu uso é M1 e acredito que todos precisam disso daí. E se não for para gravar conteúdo assim, eu nem gravo. Continuo da forma que eu estava. Como vocês viram anteriormente, essa liquidez aqui, de novo, cenário, que linda distribuição, com um grande deslocamento,
O preço vem, captura de novo, cenário bearish. E agora que a brincadeira começa a ficar séria. Porque 6 da manhã, horário do Brasil, não falando sobre Nova York não, 7, é mais ou menos a hora que eu começo a abrir o meu PC para poder fazer as minhas marcações e aguardar o horário de operar. Então, eu já observo isso que eu te mostrei, venho e começo a falar por ranges. É onde eu marco todo o meu conteúdo para poder entrar nas operações. Pessoal, aconteceu algo chato antes de eu começar a gravar esse vídeo. Eu iniciei a gravação e falei aproximadamente por uns 20 a 25 minutos o conteúdo. Quando eu vejo uma mensagem aqui que a memória estava cheia, eu falei, como memória cheia? Não faz sentido. Quando eu saí, que olhei lá, tinha mais de 100 gigas na lixeira. E o que isso ocasionou? Eu perdi todo o conteúdo anterior, porque a tela ficou somente nisso daqui. Eu falei por minutos, expliquei e acabou ficando desse jeito. Eu não iria gravar, mas como eu tenho um compromisso com vocês aqui, eu me predispus a gravar de novo. E eu fiquei muito puto, porque eu gostei bastante da explicação que eu consegui fazer ali naquele vídeo. Mas eu vou dar sequência, acredito que vai ficar legal também aqui. Como vocês podem ver, esse tipo de liquidez, dessa forma aqui, nesse desenho, isso daqui é o famoso fundo duplo, que muita gente opera. Isso daqui é o topo duplo, é os melhores amigos do varejo. E isso é o que você vai encontrar diariamente no gráfico de M1. Ah, Edson, mas eu tomo stop, você toma stop, normal. O stop faz parte da vida. Você precisa ser amigo do stop, você precisa proteger suas operações, você precisa saber o que cada operação vai te entregar e em que terreno você vai pisar. Eu mostrei o início do vídeo falando desde a abertura até o presente momento para mostrar a você qual é o viés do preço até o presente momento aqui. O viés é todo cenário bearish. Vem, o preço cai, deixa essa linda liquidez, forma esse topo aqui, que capturou esse último topo, como vocês podem ver. E isso tudo aqui é a micro da micro. Aqui, como vocês podem ver, é outro topinho duplo. Para o preço pensar em seguir, como eu falei para vocês, ele precisaria romper aqui, dar continuidade na tendência, sempre alinhado a um POI de interesse de alta probabilidade. Mas esse é o modelo que eu desenvolvi para mim. Eu acredito que faz sentido para você. Você que estudar e sentir, no fundo, você já tem um pouco de base sobre isso daqui. Inclusive, no próximo vídeo eu falarei sobre FVG, sobre como validar FVG, qual o melhor FVG você escolher, que seção e etc. Como aqui eu estou te mostrando a característica de captura de liquidez, a forma do desenho de liquidez. E aqui eu deixei um imã. O imã para quê? O imã vai puxar o preço, esse olho, para você identificar. Essa liquidez ela não precisa ser tomada em sequência. Ah, capturou essa, então a próxima será essa daqui. Não, o cenário está bearish. Acabou de abrir a sessão de Londres. Lembra que eu falei para você? A sessão de Londres é uma sessão vigarista, é uma sessão que manipula bastante. Se você não ter aquele tato para lidar com ela, você nem opera em Londres. E até eu nem acho interessante para a gente que mora no Brasil operar Londres, principalmente no início, porque aqui mais ou menos 3 da manhã. Eu acredito que a maioria das pessoas trabalham de dia, no horário tradicional, e não faz sentido você acordar 2h30 da manhã para operar, sendo que você dormiu 11, sei lá. Não faz sentido. Para muita gente faz sentido pegar o final de Londres, daqui os anos de Londres, eu acho ok, tem boas entradas. Porém, como vocês podem ver, esse daqui seria, entre aspas, a liquidez que a primeira máquina de Londres pegaria. Concorda comigo? Só que antes dele fazer isso, ele deixa essa liquidez aqui igual a essa. Cenário bearish, o que eu enxergo? Liquidez para ser tomada nas próximas sessões ou no final de Londres. O que acontece? Mais uma vez é girado isso daqui, faz a sua acumulação, como eu falei, manipula e depois distribui. Eu acho interessante que ele só distribui em horário aleatório, né, pessoal? Não, mais uma macro. Ele distribui em outra macro, captura a liquidez. E agora eu vou falar sobre um momento de expansão, quando é aquele impulso que captura toda essa liquidez. Mais uma vez, em um horário aleatório, a impulsão. Mas agora, como vocês podem ver, vou tirar isso daqui, mais para frente eu vou mostrar sobre isso. Ele captura essa liquidez deixada na primeira sessão de Londres, nesse presente momento. Por que ele não continuou o seu cenário bearish? Como eu falei, Londres é um cenário manipulativo.
com muita intenção, o preço se desloca aqui. Ou seja, a característica da impulsão e a característica, as pegadas que o preço deixa da liquidez. Ó, grave isso. Volte, tire print, sempre tenha em mente. Característica de liquidez. Característica de liquidez. Liquidez. E os seus horários. Agora é o cenário que Edson Ribeiro acorda, faz aquele bom e velho café, abre o Ninja, abre o MT5, deixa tudo configurado certinho. Nenhum horário aleatório o preço acumula, né, pessoal? Porque ele não expande ou ele não manipula. Primeiro, ele não manipulou porque nesse horário não teve nenhuma notícia. Ele não expandiu porque não tem nenhuma macro e nenhuma seção em movimento. Ou seja, é aquele horário morto que eu falei no vídeo anterior. Em horário morto não acontece nada, pessoal. O horário morto só serve para poder fazer acumulação, para você entrar no seu horário operacional. Deixou liquidez aqui, né, pessoal? Uma liquidezinha, uma captura sutil. Aqui tá um FVG válido, como eu falei no próximo vídeo. Ai, ai, ai. Acontece, é ao vivo, pessoal. No próximo vídeo eu vou explicar sobre FVG. Como você pode ver aqui, 7 horas. O que eu sempre explico aqui, pessoal? Que antes de uma distribuição, sempre há o quê? Uma manipulação no preço. O preço deixa esse padrão, como mostrei para você anteriormente. O algoritmo é disparado às 7 horas. Captura esse topinho. Embora ele não seja igual e não tenha a mesma força do outro, como aqui abaixo, mas ele ainda assim é um topinho. Ainda assim ele é um topinho. Ele vem, captura esse topo. Não vou falar tobis também aqui agora não. Deixa esse primeiro FVG válido, porque capturou, rompeu essa estrutura, porém ele deixou isso daqui característico, liquidez característica. O algoritmo dispara, vem, faz a sua manipulação após a acumulação, manipulação, terceiro estágio, distribuição. Simples, só que aqui está o pulo da distribuição. Como você vai entrar e qual é a sua expectativa no trade? Eu sempre entro com um trade de 1 para 3. Antes de iniciar isso daqui, eu estava conversando com um colega que me chamou lá no Instagram, eu estava explicando, ele falou para mim que sempre toma stop porque ele entra com risco de 1 e busca sempre 5. Aí eu expliquei para ele, cara, o correto é você alinhar, ajustar essa sua expectativa. Embora esse trade aqui tem 1 para 5, eu tenho a chance de ganhar 5 vezes mais o risco que eu estava disposto a perder no início. Até chegar o número 5, até chegar 5 vezes o lucro esperado, ele passa por alguns estágios, gente. E lembre-se, o preço no horário de 7 AM, a sua distribuição ou a sua impulsão, ela não tem a mesma pegada do horário de Nova York, não. Ela não é tão rápida. Os candles não são tão cheios, ou seja, são candles um pouco mais, entre aspas, demora um pouco mais até atingir o seu objetivo. E no meio disso tudo, tem o que? Tem aquele FVG que eu te mostrei, tem order blocks aqui interagindo, tem acumulação, tem topinhos de liquidez formado, tem manipulação, mais um pouco de acumulação, até chegar o objetivo majoritário. Nessa operação aqui, eu vou falar para você, acho que eu tirei o print e mostrei, eu saí aqui abaixo, eu não aguardei todo esse movimento porque não faz sentido. Embora eu não opere em nenhuma mesa que tenha trailing drawdown, respeito quem pensa e opera com mesas assim, inclusive aí, porque quiser a mesa que agora mudou e agora tá EOD, tá bem melhor, mas na época que era trailing, aí você tinha que ser ainda mais um sniper. Porque se o preço andou andou $200, você deixa o preço voltar para 100, você já perdeu 100 ali no seu trading. Ou seja, acaba ficando no 0 a 0 praticamente. Com a mesa EOD dá um conforto melhor, mas e o seu psicológico no meio disso tudo? Pô, você fez uma entrada de sniper, mas você não foi um sniper na saída, cara. Ajusta a sua expectativa. Aqui, você entrou num trade fácil, 3R. Andou 1R, break-even, andou 2R. Guarda já já deixa uma parcialzinha feita até você chegar ao seu objetivo. Se você confia bastante, se você consegue ter essa leitura, você segura até o final, mas nem sempre você vai fazer isso. O que acontece?
naquele meu horário padrão, vem capturando toda a liquidez. E essa liquidez nada mais é do que, quando eu falei para vocês aqui na impulsão, essa é a última macro de Londres da Q-Zone, ou seja, esse fundo aqui seria o fundo mais importante da sessão, é o London Low. E aqui acima, não foi capturado quando abriu 7am, porque a característica, não uma regra, de capturar o London High nessa situação, esse papel será feito em Nova York, ou seja, 7am pode buscar? Pode, ok. O mercado não é 100%. Você não vai acertar sempre. Mas característica, e no viés que vem o preço, ou seja, o preço vem no viés baixista. A probabilidade de ele capturar London High é bem difícil, sendo que ele deixou isso daqui de forma mais clara e objetiva. Ou seja, eu sempre explico que a 7am procuramos buscar a liquidez mais óbvia do movimento, seguindo o meu padrão, e eu acredito que de muitos. Após a acumulação, vem a manipulação, o próximo estágio é o que? A distribuição, ou seja, vai distribuir exatamente aqui em London Low. Após a distribuição em London Low, observe o horário, não é aleatório. Tem essa acumulaçãozinha, o preço joga para baixo antes de abrir o mercado. E aqui, antes dele abrir, ele deixa essa lindeza aqui. O correto e o padrão, gente, ninguém, nem o próprio Michael, ele sempre fala para a pessoa esperar um pouco após a abertura do mercado. Nem ele, que é o algoritmo, sabe que como o mercado vai abrir, para onde, qual será o lado que ele vai tomar primeiro. Galera, ele já entrou aqui com uma grande intenção, aqui um break gap lindo. No próximo ele já confirma, no terceiro também. Essa liquidez aqui será tomada posteriormente, não agora. Ou seja, qual é o objetivo do preço após a sua abertura de mercado, depois de ter vindo da acumulação, ter vindo da manipulação, que não é no horário de Nova York anterior, pré-abertura é o que? Isso é uma manipulação. Qual é o próximo estágio? Distribuição, pessoal. Aqui o preço distribui. O preço vem fazer seu reteste, muitos chamam de pullback, ele não chega no break gap e não vai chegar porque essa não é a intenção do preço. O que ele faz? Ele vem e captura o London High. Eu mostrei isso aqui lá no meu Instagram. Eu mostrei o antes e o depois e com as marcações. Como eu falei, eu não vou postar aqui porque eu não sei fazer a edição para poder tirar os meus dados e eu não quero que isso vaze, né? Óbvio. E nem preciso provar, nem mostrar para ninguém. Você que está assistindo o conteúdo, absorva aquilo que eu estou te ensinando. Faz sentido para você, aplique e tá tudo certo, pessoal. Aí você olha aqui, esse FVG interagiu. Eu fiz minha primeira entrada aqui, tomei um break-even. Voltando, quando o preço ele captura o London High, eu já fico aguardando. Lembra que eu te falei sobre esse break gap? Esse daqui, ele também tinha a mesma característica, porém não teve. Se tivesse feito isso, o movimento ia continuar fazendo topos e fundos ascendente. Não foi isso que aconteceu. O preço veio aqui, fez isso daqui. Isso é uma impulsão. Pessoal, eu mostrei para vocês o que é liquidez e o que é impulsão. Mais uma vez, lembre-se: impulsão, liquidez. Deixa eu desenhar aqui no formato de baixo. Retraiu pouco é impulsão. Se faz isso daqui, é liquidez. Provavelmente, ele nem atingiria esse estágio. Se fosse para ter subido, ele capturaria isso daqui e prosseguiria no seu alvo. Só que ele deixou, pessoal, esse fundo aqui para ser capturado. Eu vou mostrar para vocês aqui qual foi a operação, a forma que eu fiz, para vocês observarem como a leitura de tempo e preço é importante. Tá aí. Foi isso que eu fiz, exatamente isso. Foram essas as operações que eu fiz no dia de hoje. Foi essa visão que eu tive. Diariamente, é esse mesmo padrão que eu busco. É esse mesmo padrão que eu compreendo e venho aqui para poder aplicar. A Ásia faz isso, Londres faz aquilo. Não. Eu sempre marco o mercado por ranges. E se você for parar para observar, o início do range 9,30. A finalização do range exatamente 10 AM, ou seja, esse daqui é um range. O que você vai buscar primeiro? A liquidez mais óbvia do movimento. Qual a liquidez mais óbvia do movimento? Esse fundo aqui. E aí o preço segue fazendo o que ele... Lembra que eu falei? Qual era o viés do dia? Era bearish, pessoal. Desde a abertura do mercado sempre foi bearish. Aqui, depois que o mercado encerra o seu ciclo,
Depois que ele capturou e já ficou sem sentido, por que ele ficou sem sentido? Eu não vou me aprofundar mais lá embaixo, não vou lembrar exatamente o preço, é o PDL. O PDH, que é o Previous High, que é o topo do dia anterior, já tinha sido tomado. Ou seja, a liquidez mais óbvia. A Ásia foi capturada, daqui o Zone. A liquidez de Londres já foi capturada, tanto o seu topo, tanto o seu fundo. Ou seja, a partir desse momento aqui, se torna um horário morto, que deixa você cheio de armadilhas. Talvez são nessas regiões aqui que você deve ter operado e ter tido tomado stop hoje. O stop foi aí. Como você pode ver, mesmo sendo numa macro, pô, Edson, uma macro 10,50. Mas, pessoal, analise o contexto. Toda a liquidez mais óbvia do mercado já foi tomada. Desenhei aqui. Assista esse vídeo de novo. Tire dúvida lá no Instagram. Pergunte. Se eu puder, eu vou responder. Pode ficar tranquilo. É isso que eu busco diariamente no mercado. Leitura de preço é isso daí. Tempo alinhado com a liquidez é lindo, você voa. Sempre ajuste o seu operacional de acordo com o que o preço te entrega. Não entre já com o seu pré-achismo. Poxa, hoje eu vou entrar com. Vou entrar com arriscando 100, vou fazer $1.000. Cara, é 1 para 10, você não vai fazer isso não. Você pode fazer isso distribuindo em operações. Se acertou uma operação, bom. Acertou duas, sniper, beleza. Agora, qual a consistência disso tudo? Como você vai conseguir fazer isso diariamente? Será que você vai conseguir ter uma taxa de acerto de 90% a 100%? Não, cara. Você precisa ter, para ser lucrativo no mercado, uma taxa de 40% de acerto. Mas essa taxa de 40%, ela precisa estar no risco retorno de 1 para 3, 1 para 4. Como é que você busca isso diariamente? Qual o seu modelo de entrada? Eu acredito que todo mundo que está assistindo aqui, essa série assistindo na prática, conhece esse MC. Muitos já operaram Price Action, Wyckoff, Elliott, tudo que você imaginar aí. Mas isso daí não vai te explicar o que o preço vai fazer. Isso não vai explicar qual será a liquidez mais óbvia do movimento. Não. O que vai te ensinar é o SMC. O tempo, o preço. Foi isso, o resumo é esse daqui, pessoal. Lindo. A entrega de hoje tá linda, foi linda. Nova York hoje, ó. Nova York. Te amo, viu? É a cidade do futuro. O preço foi lindo. E é isso, pessoal. Próximo vídeo eu vou falar sobre FVG. Hoje é quinta-feira. Vou ver se eu consigo gravar ele amanhã sexta para soltar também. Mas desde já agradeço a cada um que ficou. Curta muito esse vídeo, comenta, compartilha com seus amigos. Faça o trabalho de vocês que o meu eu estou fazendo. Qualquer dúvida é só chamar. E outra, não posso esquecer, se você opera mesa proprietária, que para mim é a melhor forma, vai aqui na descrição do vídeo, tem falando sobre a cupom Mesas Prop. Vai no meu Instagram, que eu posto lá os conteúdos da Mesas Prop. Os melhores filtros de mesas proprietárias do Brasil tá lá. Ou seja, dá essa força, dá esse apoio, que você comprando lá sua mesa proprietária, usando o cupom lá, vai estar ajudando bastante no crescimento desse canal e no crescimento da comunidade. E é isso, pessoal. Tamo junto, um abraço e falar igual nosso amigo Maico. Fique seguro. É nóis.